Bem, gente, bom dia para vocês. Hoje a gente vai continuar os comentários, né, sobre o livro do Kittler. E eu acho que essa aula é bastante importante assim para entender assim, digamos assim, o problema dele, né? Qual é a questão dele, por que que interessa? Porque é nesse ponto que ele vai elaborar porque para ele, enfim, essas questões de mídia, né, são relevantes, né? E então assim, hoje a gente vai comentar alguns aspectos, né, desse primeiro capítulo, né? A gente vai continuar ele na próxima aula, mas eu acho que são alguns aspectos bastante relevantes e que trazem uma série de questões. Então assim, eu acho que é melhor a gente ter isso, digamos assim, bem mastigado do que a gente avançar só por avançar, né? E então assim, tendo agora, né, uma compreensão do que o Kittler pretende fazer, né, de qual é a direção que ele pretende tomar, que foi o que a gente viu no nosso último encontro, né, ou seja, tendo uma noção da sequência histórica que ele pretende percorrer, eu acho que a questão que aparece é o que é uma mídia, né? Eu acho que assim, isso é uma pergunta que surge naturalmente, né? A gente leu ele falando sobre televisão, câmera, computador. Então, assim, e ele fala de mídia, né? Enfim, mídias óticas. Então, eu acho natural que apareça essa pergunta, né? E não é uma pergunta que ele vai responder de supetão, né? Enfim, mas a gente consegue, eu acho que nesse encontro, pelo menos dar conta dos primeiros aspectos dessa questão, né? E de um aspecto que eu acho essencial, né? Que é a ideia de que as mídias elas são uma espécie de inimigo que tentam nos enganar, né? Isso fica um pouco assim meio misterioso, né? Mas eu acho que isso vai se esclarecer no final do encontro de hoje, né? Mas eu acho que, enfim, a gente pode pensar então a partir do ponto que ele resolve partir, né? Assim, para chegar nesse ponto, né, das mídias como inimigos, né, que estão tentando nos enganar. Para chegar nesse ponto, ele vai começar discutindo de onde ele começa a usar o conceito de mídia, né? E como ele vai marcar sem rodeios, né? Esse conceito ele vai tirar, por um lado, do grande pai da teoria da mídia, né? Que é o Marshall McLuhan, né? Que é um teórico da comunicação canadense, né? E ele vai também tirar parte dos resultados, aliás, parte das inspirações para o conceito dele, de um matemático teórico da comunicação chamado Claude Shannon, né? Mas assim, mas no início, né, ele próprio vai dizer que quando ele pensa em mídia, né, ele está partindo do trabalho do McLuhan, que por sua vez é feito a partir do trabalho historiográfico do Harold Adam Innes, né? O Harold Adam Innes, que é um teórico da comunicação, né, que vai comentar, né, ele tem um livro famoso chamado Acho que Império e Comunicação, em que ele justamente tenta traçar, né, essas redes de comunicação, né? E de modo bastante resumido, até porque eu acho que essa, esse resumo já ajuda a gente a entender qual é a problemática assim, que o Hitler vai trazer. O McLuhan ele vai dizer, né, vai pensar as mídias como a interface entre corpos e tecnologias, né? E se o pensamento do McLuhan tem limites para o Hitler, né? Ou seja, se o Hitler tem alguma divergência, isso vai acontecer porque para o Hitler o McLuhan ele era ligado demais ao campo da percepção, né? Como um historiador da literatura, né? Porque a formação do McLuhan era em história da literatura, né? Mas o fato de que o Hitler, do que o McLuhan, ele é muito mais ligado ao campo da percepção do que o campo eletrônico, vai fazer com que você tenha um desequilíbrio que desvirtue o que é que acontece, né, nesse fenômeno das mídias, né? E,
E aí, inclusive, o Kittler vai até marcar, né, que, assim, que é dessa tendência de privilegiar o campo da percepção, ou seja, o campo da percepção humana, que vem a ideia de pensar os aparelhos técnicos como, e eu cito aqui, né, como próteses que representam concomitantemente sua autoampliação e autoamputação. Então, assim, o que o Kittler está se referindo aqui é uma ideia, né, que, assim, que acho que ela fez muita escola, né, ao longo do século XX, né, a gente vê ela no McLuhan, mas como o Kittler vai mencionar, a gente vê ela no Freud, mas a gente vê ela também em filósofos como Merleau-Ponty, enfim. Mas a ideia de que você tem certos aparelhos, né, é só a gente pensar num óculos, né? Um óculos, ele vai, digamos assim, ampliar a nossa visão. Se você, enfim, tem algum problema nos olhos e tal. Mas o que o Kittler vai marcar, né, é que, assim, esses aparelhos técnicos, a gente pode pensar no óculos, mas tem, sei lá, telescópio, tem coisa para escutar melhor, enfim. Tem vários tipos possíveis, né, de próteses. Mas o que o Kittler vai dizer, né, é que, ao mesmo tempo que você amplia um certo órgão, né, na medida em que você inclui uma prótese, você acaba também amputando, em alguma medida, esse órgão, porque a sua, digamos assim, o seu aspecto natural é tornado obsoleto, né? Então, o que o Kittler vai marcar, que eu acho que já traz um pouco a ambivalência e a ambiguidade que ele traz para a questão das mídias, é que mesmo que a gente encare as mídias como próteses, né, essas próteses não vêm sem custo, né? Acho uma pena que aquela frase, né, não existe almoço grátis, né, que é uma frase clássica de liberal canalha, é uma pena que eles tenham cooptado, né, porque eu acho que de fato essa frase ela exprime muitas, ela é boa para você falar de operações que têm custos, né, que, enfim, nenhuma operação é sem custo, né. Mas, enfim, a divergência do Kittler, então, ela vai dizer respeito ao fato de que, enquanto o primeiro, né, dá o foco ao corpo, né, nessa interface corpo-tecnologia, o Kittler ele vai dar um foco à tecnologia, né? Ele vai inverter o foco, né? Se a mídia ela é a interface entre corpo e tecnologia e o McLuhan privilegiou o corpo, o Kittler ele vai privilegiar a tecnologia, né? Então, assim, não se trata, e é importante marcar isso, não se trata aqui de uma simples, assim, tendência devido ao campo profissional que formou o Luhmann, ao campo profissional que formou o McLuhan, né? O que está em jogo aí é uma suposição de fundo sobre o próprio ser humano e sua relação com a tecnologia, né? E, assim, contrariamente ao McLuhan, para o Kittler, digamos assim, o sujeito humano, ele não é o sujeito de todas as mídias, né? Porque, assim, é só a gente retomar um pouco algumas coisas que a gente viu quando a gente falou do Virilio, né? Sobre as tecnologias militares. Não necessariamente elas são visíveis ou inteligíveis para nós, né? Às vezes a gente tem informações que só podem ser decodificadas por, sei lá, né, por outras mídias, né? É só a gente pensar na quantidade de informação que os drones americanos sei lá, que captam informações aéreas, visuais, juntando com bancos de dados, como isso tudo é processado por isso tudo é processado por computadores, né? Porque os seres humanos não têm condição de processar algumas dessas informações, né? Então, assim, certas inovações técnicas, como o Kittler vai falar, elas fazem referência ou respondem apenas umas às outras, né? E essa não centralidade do humano, né, ou seja, o fato de que o ser humano não é o centro de todas as operações midiáticas, né, para usar o termo do Kittler, elas aparecem no fato de que, às vezes, a gente tem uma sensação de excesso de informação que nos deixa atordoado, né? Então, assim, não precisa ser sempre o caso, né? Mas não faltam circunstâncias
em que essa sensação serve de sinal de que aquilo que está sendo transmitido não nos tem como alvo, né? Então, assim, longe de produzir, né, uma certa transparência comunicacional católica, né, que o McLuhan vai aspirar, né, que o reino das mídias seria o reino da comunicação plena, né, seria uma torre de Babel finalmente construída. O que o Kittler vai tentar marcar, né, e eu tento concordar com ele, é que o desenvolvimento técnico leva a gente na direção oposta, né? Minha gata está reclamando muito porque ela quer entrar no quarto. Mas, enfim. Ainda assim, o Kittler, ele não tá, tipo assim, né? Não tá, a ideia dele não é esfregar a cara do McLuhan no chapisco, né? A teoria das mídias que ele vai desenvolver, ela é uma prática que aspira uma cientificidade, e sendo uma prática que aspira essa cientificidade, ele ainda vai se manter fiel a um certo procedimento, né, que é resumido uma formulação icônica do McLuhan, que eu acho que todo mundo conhece, né, que o McLuhan fala: o meio é a mensagem. Né? Todo mundo já ouviu falar isso em algum momento. E o que significa, né, essa frase é basicamente que quando você está se perguntando sobre alguma mídia, né, enfim, sobre algum objeto, um aparelho técnico, você não vai se perguntar sobre o que está por trás dele, né, ou seja, sobre as intencionalidades. Né? Você vai se ater justamente aos elementos técnicos que estão modulando, configurando, enfim, metamorfoseando a informação que se passa. Né? Então, assim, você vai levar a sério os meios. Né? Basicamente é isso. É como se, só para dar um exemplo bem bobo, né? É como se eu quisesse extrair informação, sei lá, digamos que resgatamos uma coisa que acontece de vez em quando, né? Acham um papiro da antiguidade, né? E é como se, ao invés de eu simplesmente olhar o conteúdo, né, ou seja, as palavras escritas, é como se eu também olhasse o tipo de papel que foi usado, né, o tipo de tinta, como se eu tentasse entender, né, qual é que tipo de informação se extrai a partir desse olhar superficial, né? Basicamente é a mesma coisa com o telefone, né? Por exemplo, se a gente pega um telefone e tem uma conversa de telefone, uma gravação, é como se a gente atentasse para o que o telefone faz com a nossa voz e não com o que da nossa voz está tentando atravessar o telefone, né? E a consequência desse postulado, né, de não procurar por trás das superfícies tecnicamente geradas algo, né, a consequência é que, como o próprio Kittler vai dizer, né, o conteúdo de uma mídia é sempre outra mídia. E ele vai dar um exemplo muito bom, né, muito simples, que ele vai dizer: o que passa na TV? O que passa na TV são filmes. O que são filmes? São romances postos em imagens de cinema. E o que são romances? Romances são manuscritos, né, que assumiram tal e tal forma. E assim por diante. Né? Então, assim, esse é um exemplo bobo, né, mas assim, é só para dizer que as mídias se referem umas às outras. Né? Isso é uma coisa bem natural, isso não é nada assim mágico. Né? É só a gente pensar como a gente tem no Oscar, a gente tem um Oscar para roteiro não original, roteiro adaptado, né? E é muito bom isso, né? Porque, tipo, caralho, roteiro adaptado. Isso é, digamos assim, né? É a explicitação, né, de que, de fato, o cinema tem uma relação parasitária com a literatura. Né? Não quer dizer que é uma relação que o cinema não contribui nada, né? Obviamente. Mas é só a gente pensar, né? Inúmeros filmes que a gente vê, assim, às vezes a gente nem sabe, eles são baseados em livros, né? Inclusive tem aquele clichê, né, de que os melhores filmes são adaptados de livros ruins, e livros ruins não conseguem ser adaptados em bons filmes, né? Mas enfim, então assim, a pesquisa do Kittler, ela de certa forma vai levar a sério, então, o procedimento do McLuhan, né, que é o que para o Kittler dá uma certa objetividade para a teoria das mídias, mas ele vai tentar ir além da posição do McLuhan, fazendo referência a um dos antecessores do McLuhan, né?
que é esse Claude Shannon, né, que foi um dos inventores da teoria da informação, né? O Shannon, na verdade, assim, ele é famoso, né? Enfim, ele é uma pessoa, uma figura fascinante, mas ele é muito famoso por um pequeno livrinho que ele fez, que é a Teoria Matemática da Comunicação, que é um livro onde ele basicamente, né, extrai o que é a comunicação em termos matemáticos, né? E o Shannon, ele trabalhava para empresas de telecomunicação, né? Enfim, para empresas de telefone, se eu não me engano, né? E então, assim, é um tipo de trabalho que ajudou muito, né? Foi imprescindível para avanços técnicos nesse campo. E o que o Kittler vai retomar, né, a partir desse conceito do Shannon, né, de informação? O que ele vai pegar desse do Shannon, né, desse conceito que se origina no campo das telecomunicações, é que essa teoria do Shannon permite inverter o desequilíbrio nas análises de mídia que tendem a privilegiar o humano, né? Porque lembra, é isso que é o problema do Kittler com o McLuhan. O McLuhan, ele na relação, né, corpo-tecnologia, ele pesava demais para o corpo. O Kittler, ele quer inverter essa relação. Então ele vai se apoiar no Shannon, e eu acho que tem algumas questões a comentar, né? Mas enfim. Mas antes de falar, só mencionar rapidinho, né, que assim, que o Shannon, ao formular, né, princípios matemáticos de comunicação, ele vai acabar permitindo pensar as mídias de um modo menos arbitrário, né? Por quê? Porque você tem a possibilidade de montar um esboço sistemático, um método geral pelo qual os muitos passos individuais possam se orientar. Então, assim, o que o Shannon teria feito? Assim, ele teria matematizado quais são as relações de comunicação, né? Ou seja, as relações entre o emissor, o receptor, o meio que tem uma certa resistência, a mensagem. O que significa uma mensagem, se é uma mensagem com mais informação ou com menos informação, né? Só para dar um exemplo, né? Uma das ideias trabalhadas pelo Shannon, né, é que o conteúdo de informação de uma emissão qualquer, ela tem a ver com a quantidade de surpresa que você tem numa certa comunicação, né? Então, por exemplo, é só a gente pensar, né? Se a gente está vendo uma coisa que surpreende a gente, surpreender é a gente ter acesso a alguma coisa nova, né? Agora, quando a gente está escutando uma coisa que a gente não sabe, aliás, quando a gente está escutando uma coisa que a gente sabe, a gente tem um fator de surpresa baixo, né? Isso são índices, né? Digamos assim, mais ou menos matematizáveis. E é só a gente pensar, né? Assim, que tem situações em que, de fato, faz sentido você ter muita informação, ou seja, ter muita novidade, e faz sentido que não faz, né? Por exemplo, se você está mandando, e só para mostrar como isso era realmente uma coisa concreta, né? Se você está mandando uma mensagem para o espaço, né, que, enfim, que tem uma distância grande, que tem uma certa fragilidade da comunicação, faz sentido que na mensagem que você mande, você tenha muita redundância, né? Ou seja, você tenha muita gordura, porque pode ter algum problema, então a repetição ou a baixa informação, ela é boa porque pelo menos ela vai comunicar o que precisa ser comunicado, né? Isso é uma outra coisa que a gente vê, por exemplo, em salas de aula, né? A sala de aula é sempre um problema, né? Porque não só a sala de aula, mas qualquer tipo de experiência pedagógica. Porque, por um lado, é muito entediante ficar ouvindo a mesma coisa sendo repetida, 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 né? E professores, eles têm essa tendência à repetição, né? E isso é conflitante, né? Porque, por um lado, você quer escutar uma coisa diferente, porque, enfim, ninguém vai escutar a mesma coisa, mas o elemento da repetição, de você ficar mastigando, de você ficar repetindo, retomando, tem um efeito de fundo de fazer com que aquela mensagem realmente chegue, né? Porque ela é tão repetitiva que se você desvia, você não se perde, né? E todo mundo acha que já teve essas experiências, né? De que tem algumas pessoas que estão falando, né? Alguma palestra ou alguma fala, alguma aula, que se você pisca um segundo, fudeu, já era. Ou seja, a gente tem aí no caso, né? Muita informação e pouca redundância.
Agora tem aquelas situações em que você pode até desvirtuar não, você pode até se distrair, né? E mesmo assim você consegue retomar o fio da meada. Né? Por quê? Porque tem baixa informação. Então, assim, informação não é necessariamente bom, né? É bom, mas também não é 100%, assim, não é uma coisa inequívoca. Mas só para dar um exemplo, né, do que o tipo de trabalho que o Shannon está fazendo, né? Agora, para a empreitada específica do Kittler, qual é o ganho, né, com essa matematização da comunicação? Bem, por um lado, talvez dê para pensar que ao deslocar a comunicação para além do elemento humano, você abre espaço para repensar os objetos próprios da mídia da comunicação sem ter o sujeito como seu destino. Né? Por quê? Porque ao você matematizar as relações de comunicação, você tira do foco a nossa experiência perceptiva. Não é que ela se torne irrelevante, mas ela não é o que articula aquilo. Né? O que articula aquilo é uma certa estrutura matemática formal. Né? Agora, por outro lado, essa matematização da comunicação, ela ajuda, né, ela providencia uma espécie de gramática geral que permite com que a gente pegue os objetos próprios da mídia da comunicação, que a gente descreva eles, sem que eles sejam apenas uma coleção arbitrária de objetos. Né? Por quê? Porque você vai ter, digamos assim, né, critérios para você analisar os objetos. Né? Então, assim, você não vai simplesmente pegar aquelas coisas que parecem comunicação. Você vai ter critérios, aí você vai analisar as coisas, e aí você vai alocar elas a partir desses critérios. E a consequência disso, né, dessa saída da arbitrariedade, é que você não vai reduzir mais o campo das mídias àquelas mídias que parecem sobressair, né, como, sei lá, televisão. Né? Como o próprio Kitter fala, algumas mídias que eram demarcadas como derivadas, menores, secundárias, como, por exemplo, o sistema de vigilância do supermercado, elas passam a ser integradas a esse campo de pesquisa. Né? Isso é importante, ainda mais se a gente considerar as origens militares do desenvolvimento técnico. Né? A gente não vai abordar a questão do desenvolvimento técnico militar hoje. Né? Isso aí vai ficar, talvez, sem ser para a próxima. Mas é importante a gente ter isso em mente, né? Que quando você tem um critério geral de demarcar o que é uma mídia, que não é um critério ancorado na experiência subjetiva do ser humano, você consegue ter uma visão que é menos arbitrária. Né? Você consegue ter alguns limites que podem até te revelar coisas diferentes na hora que você vai categorizar os objetos. Agora, qual é a consequência, digamos assim, negativa dele se apoiar no Shannon? A consequência é que, bem, a própria distinção mídias óticas se torna frágil. Por quê? Porque essa metodologia que é privilegiada, ela vai se apoiar num conceito geral de informação, né, de comunicação, que não estabelece distinções que fazem sentido apenas para um sujeito humano receptor. Né? Ou seja, a diferença entre ótico e acústico, ela é uma diferença para nós, porque nós temos ouvidos e olhos. Mas, assim, a pergunta que surge é, né, será que elas são efetivamente diferentes segundo a teoria da comunicação matemática? Né? Ou a teoria matematizada da comunicação? Além disso, tem um outro fator que é importante marcar, né? É que, assim, essas mídias, né, a mídia ótica, elas, na medida em que elas se desenvolvem, elas têm um desenvolvimento que também não é descolado do desenvolvimento das mídias acústicas. Se a gente pensar no cinema, né, ou na televisão. O som está ali presente também, né, em algumas mídias óticas. Então, assim, a coisa fica um pouco confusa. Né? O Shannon ele também traz problemas para o próprio projeto do Kittler. Agora, diante de tudo isso, né, a gente pode agora começar a entrar, né, na ideia propriamente do Kittler, né, sobre o que é mídia.
porque ele vai ter uma divergência com relação ao campo tradicional das mídias em 2 pontos. O primeiro deles é na relação entre a história da técnica e a história do corpo. O segundo é na relação entre tecnologias modernas e guerras modernas. A gente não vai abordar esse ponto ainda aqui, né, das guerras modernas e tecnologias modernas. A gente vai se contentar aqui em avançar com o primeiro, pois eu acho que analisando ele, a gente começa a enxergar o conceito de mídia do Hitler como um inimigo que procura nos enganar, né? E invertendo, né, essa ideia McLuhaniana de que as mídias, né, são próteses do corpo, o que ele vai pensar que, na verdade, é o contrário que se dá, né? A nossa relação com o corpo é que é dependente dos modelos fornecidos pela mídia, né? Então, não é a mídia expande o nosso corpo, né? Mas o nosso corpo digamos assim, tornado visível a partir das mídias, né? E para conseguir explicar isso, ele vai dar 2 exemplos, né? O primeiro exemplo é um exemplo que é da Antiguidade Clássica, é um exemplo que muito me parece inspirado no trabalho do helenista Eric Havelock, né? O Havelock, ele é famoso por ter escrito um livro chamado Prefácio a Platão, em que ele tenta traçar os efeitos da escrita no pensamento filosófico, né? A ideia é que quando a escrita meio que se massificou, é uma palavra forte, né? Mas quando ela se difundiu, isso afetou a filosofia, né? A prática filosofia. Então, a prática filosófica dialógica do Platão, ela é um efeito da revolução da escrita, né? Enfim, é uma tese histórica difícil, né? Porque com tudo que diz respeito à antiguidade, a gente tem muito poucas fontes, né? Mas é uma tese, no mínimo, interessante, né? Embora ela vai ser contestada por algumas pessoas. Mas qual é a ideia, então? Né? É que depois da escrita alfabética se difundir no estado de Atenas, a gente veria o surgimento de uma filosofia dialógica, né? Ou seja, uma filosofia que é pautada num jogo de perguntas e respostas, em que, se a gente pensar no Platão, né? Em que você tenta encontrar, digamos assim, o que é a boa vida. Agora, essa filosofia, né, que segundo Havelock teria a sua origem numa espécie de invenção técnica, ela vai se perguntar sobre o que é o filosofar, né? Não só sobre o que é o filosofar, mas sobre quem é o sujeito do filosofar, né? Quem é que filosofa nessa operação? E a resposta vai ser a alma, né? Tanto que o Platão, né, ele vai dizer isso em alguns diálogos, a filosofia é o diálogo da alma consigo mesma. Agora, a questão fica complicada e fica interessante para o Hitler, porque quando você vai explicar o que é uma alma, a imagem que você dá é a de um aparelho técnico de escrita, né? Como, por exemplo, a tábua de cera. No Teeteto do Platão, uma das hipóteses que o Sócrates vai dar para pensar o que é a nossa mente, né? Mas uma das hipóteses que ele não vai se prender, mas que teve muita influência na história da filosofia, o Platão vai dizer, o Sócrates vai dizer, e se a mente for tipo um bloco de cera, em que a gente vai imprimindo marcas, né? E dependendo da qualidade do bloco, a gente aprende mais ou aprende menos, né? E interessante, né? Porque a gente vê que numa espécie de caminho tortuoso, ainda que a alma seja inicialmente pensada como a causa do pensamento dialógico, a própria alma ela seria pensada, por sua vez, pelo modelo tecnológico que permitiu que a filosofia dialógica se desenvolvesse, né? Então, assim, tem uma certa circularidade, né? A filosofia assume uma certa forma por causa da escrita, essa filosofia se pergunta o que é a alma, o que é a causa da filosofia, e ao invés de dizer que a causa da filosofia é a escrita, disse que é a alma. Mas essa alma, por sua vez, ela é pensada sobre o modelo da escrita, né? Então você tem uma espécie de circularidade. O segundo exemplo que Hitler dá é um pouco mais simples, né? Mas é para medir, justamente, eu acho que a transformação que acontece, né? Ele vai estar falando sobre os relatos que existem no século XX, né? No início do século XX, em que as pessoas, quando estão prestes a morrer, a vida delas passa na cabeça delas como um filme. E é uma questão bem besta, né? Mas assim, é só a gente pensar, né?
antes de você morrer na Grécia Antiga, a sua vida não podia passar na sua cabeça como um filme, porque filmes não existiam, né? Então, assim, esse pequeno exemplo corriqueiro, né, é um sinal de que a consciência, né, ela parece estar sendo pensada em outros termos, né? Essa, essa reconsideração da alma como fílmica, né, ela vai acontecer justamente no momento em que o cinema começa a se difundir no início do século XX, né, final do XIX, início do XX. E é por isso que o objetivo do Kittler não é fornecer uma definição de alma ou do ser humano, né? Embora ele tá sempre lidando com esse problema, né? Os exemplos que ele escolhe têm como função mostrar justamente como o nosso conhecimento da alma, ou seja, a nossa humanidade, é mediado ou imposto pelos aparelhos técnicos que nos cercam, né? Como ele mesmo vai dizer, e aí eu cito aqui, mídias se tornam modelos privilegiados para a formação da nossa chamada autoconsciência, justamente pelo fato de terem um objetivo declarado de enganar e trair essa autoconsciência. Agora, gente, eu preciso dizer, né, que, enfim, quando eu estava preparando essa aula, eu li essa frase e falei assim, caralho, que merda é essa que você está falando? Tipo assim, eu entendo, eu entendo que isso é uma tese, né? Eu entendo o que isso quer dizer, mas tipo, de onde você está tirando essa porra, né? E o que eu acho que essa frase parece querer dizer, né, é que para que as imagens ou os sons, né, que a gente observa nas mídias possam ser gerados e ganharem autonomia, seria preciso que, de alguma forma, a produção ou a transmissão dessas imagens e sons seja invisibilizada, né? E existe aqui, né, nessa explicação, né, uma certa herança de uma fenomenologia heideggeriana, né, que permite entender o que está em jogo, né? Porque Heidegger tem aquela imagem do martelo, né, que ele fala assim, quando a gente usa um martelo, a gente não vê ele. A gente só vê um martelo quando ele não funciona. Então, assim, é condição para o uso do martelo que a gente não fica olhando para ele, né, admirando ele. Porque aí você não vai usar, né? Quando a gente usa uma coisa, a gente não está olhando para ela. A gente sabe, a gente tem uma noção, mas ninguém está olhando, né? É que nem você vai dirigir. Você vai dirigir, você não pode ficar pensando no que você faz enquanto você dirige, né? Você tem que não pensar. Você tem que não ficar olhando para aquela situação, né? A mesma coisa quando você vai ver um filme, né? Você tem que esquecer que você está numa sala de cinema. A sala de cinema é feita para você esquecer isso tudo, né? Ela é escura, você tem um foco de luz, o som é imenso para inundar os seus ouvidos, a tela é gigante, né? Tudo isso é feito para que você esqueça que você não está no filme, né? Então, assim, é só a gente pensar numa televisão. E no vídeo da Bjork desmontando a televisão, né? Se a gente olha para as imagens transmitidas, a gente não vê a televisão. Se, porém, a gente começa a reparar o aparelho televisivo nos detalhes, na tela, né, no vidro, nos eletrônicos, componentes eletrônicos, aí a gente não vê a imagem, né? Outro exemplo também, né? Se a gente pega um livro, né? Se eu pegar esse livro e ler as palavras, eu não vejo a fonte no qual ele foi escrito. Agora, se eu reparo na fonte, aí eu não vejo o sentido comunicado pelo texto, né? Então, assim, tem uma certa operação aqui que é uma espécie de contrabandeio, né? Como se a condição para algo ser experimentado é que você esconda como se constrói essa experiência, né? Isso vai acontecer no cinema. Para que a gente veja imagens em movimento, é preciso que a gente não perceba que são 24 fotogramas estáticos passando por segundo, né? Porque assim, se a gente conseguir, se a gente fosse capaz de seguir os fotogramas, a gente não ia ver o filme ou a imagem em movimento. A gente ia ver os fotogramas passando e a gente ia seguir, ó, são os fotogramas, né? E é por isso que são 24 fotogramas, porque é uma frequência 24 fotogramas por segundo, né? Porque é uma frequência que mimetiza o olho humano, né? Mimetiza os nossos limites para dar a ilusão de movimento no tempo. Então, assim, a gente pode ver que essa mesma operação, em certo sentido, ela também ocorre no nosso corpo. Essa operação de contrabandeio,
né? O próprio Kittler vai apontar isso quando ele vai comentar a dificuldade histórica, né, de encontrar o ponto cego da nossa retina, né? Por onde passa o nervo óptico. Não foi uma coisa fácil, né? Ou seja, a gente está realmente sendo enganado pelas imagens, né? E no caso, né, o que a gente vê nesse caso do olho, né, é a interface entre as imagens que vemos e a operação fisiológica da visão. Se a gente reparasse na operação fisiológica da visão, a gente não veria as imagens, né? Tem um jogo aí de sacrifício, né? E é isso que permite a gente entender o caráter enganador da mídia. É que se ela é propícia para se tornar um modelo do humano, como o Kittler vai dizer, isso se deve ao fato de que ela funciona a partir de uma descontinuidade entre o transmitido e a transmissão, né? Como se a mídia, enquanto algo que esconde sua transmissão, né, uma caixa preta, ela rompe uma continuidade e acaba permitindo que aquilo que é produzido apareça como algo que pode ser observado enquanto objeto pelo sujeito humano. Ou seja, né, traduzindo para termos não jargônicos, a gente não presta atenção nas formas de transmissão, porque é só na medida em que elas são veladas é que a transmissão pode de fato ocorrer. Né? É o que eu falei. Né? Se a gente ficasse reparando, sei lá, numa ligação telefônica, se a gente ficasse prestando atenção no ruído, né, na distorção do som, a gente não prestaria atenção no que é comunicado. Né? Então, assim, o ruído precisa ser diminuído não porque é feio, mas porque ele chama a nossa atenção e desvia a gente da mensagem. Né? E se a gente presta atenção no ruído, a mensagem não chega. Então as mídias precisam nos enganar. Né? Enganar nesse sentido. Elas precisam esconder a sua imagem. Esconder o que elas são para que para que elas possam realizar a sua tarefa. Né? Então, assim, é bem interessante, né? Mas assim, a enganação tem um pouco a ver com isso, então, né? De que você esconde algo para que algo possa ser transmitido. Mas isso não vai ser tudo para o Kittler, né? Porque não apenas elas nos enganam, mas elas são também inimigos, né? E assim, aqui o Kittler está fazendo uma espécie de apelo ao conceito de inimigo do Carl Schmitt, né? Enfim, não sou especialista em Carl Schmitt, eu li muito pouco dele, mas, enfim, ele era um teórico do direito da Alemanha nos anos 20 e 30, se associou ao nazismo, enfim, tem várias polêmicas envolvendo Schmitt, mas o pensamento dele é bastante influente, né? Tanto no direito e tem sido influente também em certos campos da filosofia política recentemente. Mas, assim, de modo bem vulgar, e eu acho que Kittler também não está querendo nada além do vulgar aqui, a relação amigo-inimigo é uma relação que determina o interior e o exterior de uma comunidade. Né? Então, assim, eu determino a minha comunidade a partir de como eu me diferencio de certas pessoas. Né? Essa demarcação é que vai configurar, né, o mundo social. E nesse sentido, né, então, o inimigo ele é parte constituinte de uma comunidade enquanto seu exterior. Né? Então, ele faz parte dessa comunidade, como seu exterior, né, como seu limite, como o que eu não sou. E é nesse sentido que eu acho que talvez a gente pode começar a entender as mídias como inimigos. Né? Elas são uma exterioridade que delimita e constitui uma interioridade, né? Ou seja, a nossa alma, sem que por isso mesmo ela seja essa interioridade. Né? É só a gente pensar no exemplo, enfim, no que o Kittler falou. Né? As mídias são os modelos, elas fornecem os modelos pelos quais nós nos compreendemos. Então, elas estão fora de nós, mas elas nos determinam. Né? Então, assim, as mídias elas dizem respeito a nós, pois nos definimos contra elas. Né? Elas são, num certo olhar superficial, o veículo das nossas experiências que não se confunde com as nossas experiências. Né? Da forma que um filme qualquer, como, por exemplo, O Desprezo, do Godard, né, que é um filme, enfim, maravilhoso, ele vai ter todo um caráter técnico da sua transmissão, né, que vai ter que ficar em segundo plano
para que eu possa ser afetado pelos valores, pelas ideias, pelas percepções que estão em jogo ali naquele filme, sem grandes ruídos, né? Se eu tiver uma cópia ruim do filme, né, sei lá, um arquivo pirata zoado, eu vou ficar puto, irritado e não vou conseguir ver o filme, né? Agora, o problema é que essa relação, né, entre, enfim, inimigo e nós, né, entre nós e as mídias, ela é complicada pelo fato de que, segundo Hitler, o próprio ser das mídias é operar uma descontinuidade entre a sua forma de transmissão e o elemento transmitido, né? Então, assim, só para retomar o que a gente falou agora há pouco, a mídia ela é descontínua. Por quê? Porque ela precisa separar a maneira como se transmite daquilo que é transmitido. Você precisa apagar e esconder a forma de transmissão para que o transmitido circule. Então, a mídia ela funciona a partir da descontinuidade, né? De gerar uma descontinuidade. Né? Ela opera essa descontinuidade ao velar sobre os mecanismos de transmissão para que o transmitido possa ficar em destaque sem qualquer ruído. Né? Ou seja, como a gente já falou, a mídia precisa fingir que não a mídia precisa fingir. A mídia precisa fingir que não é mídia, precisa ser esquecido enquanto mídia, para que a gente possa experimentá-lo enquanto mídia. Né? De novo, o exemplo do cinema. Assim, aquilo ali é um aparato técnico, todo ele, para meio que assim, fazer com que a gente esqueça que a gente está numa sala de cinema. Né? Então, assim, quando eu vou ver o desprezo no cinema, eu preciso esquecer que eu estou numa sala, que eu estou numa poltrona confortável, que as luzes estão abaixadas. Eu preciso esquecer que o cinema, na verdade, as imagens projetadas, elas são um rolo de filme de 24 fotogramas por segundo, de imagens estáticas, que é posto num projetor, né? Eu preciso esquecer tudo isso, né? Que essas imagens moventes, elas não são moventes, para que eu consiga ter a experiência do filme, né? Então, assim, tem toda uma série de atitudes automáticas, né, que precisam ser construídas por meio do hábito, para que essa transmissão se dê de modo fluido. E é impossível, né? Por que eu estou comentando isso? Né? Porque é impossível não lembrar das anedotas das pessoas fugindo do cinema ao verem aquele filme clássico dos irmãos Lumière, né? Que é um trem chegando na estação. Né? Todo mundo já viu essa imagem, que é o trem chegando na tela e as pessoas meio que correndo, porque elas estão desesperadas. Caralho, que diabos é isso? Né? O que isso marca? Isso marca que as pessoas não estavam acostumadas àquilo. Né? Não estava, assim, existia uma confusão sobre o que estava acontecendo ali. Né? Então, assim, as pessoas não conseguiram experimentar os efeitos do filme porque elas ficaram com medo do filme. Né? Porque elas não sabiam lidar com o que estava sendo transmitido e aí elas acabaram, né, confundindo os níveis de realidade que estavam em jogo ali. E qual é a questão? Né? É que, assim, como eu falei, né, as mídias ópticas, então, elas precisam operar essa descontinuidade e essas descontinuidades elas precisam ser costuradas e construídas no tempo, né, como uma espécie de hábito. Né? E o problema aqui é que talvez isso seja o oposto do conceito dos mitos, né, que a gente leu na nossa leitura vulgar. Porque, no caso, o inimigo ele não fica apenas fora. Ele entra para dentro pelo fato de estar invisibilizado. Né? Então, assim, se o conceito de inimigo, né, é assim, o dentro é determinado pelo fora, o problema é que as mídias elas não estão apenas fora, elas entram para dentro de maneira invisibilizada. Né? Porque não são apenas as imagens que são contrabandeadas. Né? A própria forma de transmissibilidade, pelo fato de que ela está invisibilizada, ela também acaba nos afetando. Né? O exemplo que a gente mencionou antes, né, que o Kitter mencionou, e que se vê a vida passando, né, na sua cabeça como um filme, é um sintoma disso. Porque a gente acha que quando a gente está vendo um filme, a gente está apenas aprendendo sobre, sei lá, a nossa humanidade, sobre os nossos valores, nossas ideias, nossas perspectivas, né? Essa conversa mole. Né? O próprio Kitter vai brincar, né, que é uma conversa mole. O fato, porém, é que nessa atividade a gente também está acoplando uma nova forma de experimentar o mundo. Né? Que, no caso, é o quê? É a forma cinemática.
né? A forma fílmica. Então, assim, as mídias, elas nos determinam num sentido muito mais profundo que a mera influência, né? É só a gente pensar como a gente lida hoje em dia com, sei lá, né? Com tablets, com tocar nas coisas, né? Achar que as telas, todas elas respondem a nós, né? Enfim. Então, assim, quando a gente pensa nessa situação, né, de contrabandear para dentro, né, essas formas de transmissão, né, quando a gente pensa nessa situação como um desenvolvimento histórico, né, porque assim não é uma situação apenas estática, né, essa relação de amizade e inimizade, ela é histórica, né? Por quê? Porque as mídias se desenvolvem historicamente, elas se inovam. Quando a gente pensa nesses termos, a palavra inimigo ganha mais uma camada, né? Porque um dos efeitos do desenvolvimento técnico é ser capaz de contrabandear efeitos cada vez mais naturais, né? Na mesma medida em que o esforço técnico para produzir essa naturalidade vai se complexificando e se tornando cada vez menos sensível, né? Então, assim, você tem formas de transmissão e produtos transmitidos cada vez com menos ruídos, né? Com menos distorções, mas o custo disso é que é muito mais difícil você produzir essa distorção, essa falta de distorção. Então você fica com um aparelho técnico maior, mas aí você tem que invisibilizar mais coisa, porque senão você vai ficar reparando, né, em todas aquelas placas eletrônicas, enfim, né, ao invés de olhar para a imagem limpinha que tem na sua TV, né? E assim, é só a gente pensar na diferença entre uma pintura e uma televisão, né? Não é questão assim de advogar um maior ou menor realismo, mas a questão é pensar que a imagem produzida pela pintura, ela está menos distante dos meios de produzir essa imagem, né, por meio de pigmentos de tinta, do que a distância entre a imagem televisiva e os circuitos eletrônicos que produzem essa imagem, né? É só a gente pensar, se eu pego uma pintura, né, ela é feita de pigmentos de tinta. Se eu olho para os pigmentos, eu vejo as cores que vão estar na pintura, né? Tanto que eu consigo me orientar. Agora, se eu pego a placa eletrônica que produz as imagens de uma televisão, tem nenhuma relação de semelhança, né? A distância é muito maior. Agora, quem é que vai conseguir ter uma imagem com menos ruído? Né? Não quer dizer que é melhor, mas melhor no sentido artístico, mas assim, em termos de representação da realidade, né? Quem vai conseguir ter uma imagem com menos ruídos, menos distorções? Vai ser a televisão, né? Então, assim, é interessante, porque a forma de transmissão e produção dessa imagem, ela é invisibilizada, né? Ela é constantemente invisibilizada e o receptor dessas mídias, na medida em que é seduzido por efeitos cada vez mais naturais, cada vez com menos ruído, ele acaba ficando cada vez mais deslocado das instâncias em que a imagem realmente é gerada. Por quê? Né? Por que isso acontece? Porque se eu olho para tinta e para pintura, eu vou conseguir enxergar uma relação, né? Sem saber nada de pintura. Agora, se eu olho para uma chapa, né, uma placa de coisinhas, né, eu não vou conseguir ver a imagem. Né? Então, assim, isso é relevante por quê? Porque isso vai implicar numa espécie de submissão. Né? Porque na medida em que as formas de produção e transmissão se afastam de nós, se tornam mais complicadas, se tornam menos parecidas com o produto final, né? Elas vão se tornando ainda mais ininteligíveis, né? Vão se tornando mais opacas, né? Como essa placa de circuito que não diz nada para um leigo. E por conta disso, ela vai se tornando menos operacionalizável. Né? Por quê? Porque a gente não consegue afetar aquilo que produz a imagem. Né? A gente não consegue saber como lidar com aquilo. Né? Então, assim, a nossa agência ela fica limitada e nós nos tornamos reféns, já que a gente consegue lidar cada vez mais apenas com os efeitos e não com as instâncias que produzem os efeitos. Né? No caso da pintura, sei lá, eu vi uma pintura, pelo menos eu podia tentar imitar, né? Podia pegar as mesmas tintas e tentar imitar o desenho. Talvez eu não tenha a perícia, né?
Eu, pelo menos, não, porque eu não sei desenhar. Mas vai ter uma relação ali que eu vou construir, né? Agora, se eu vejo uma televisão, eu não sei nem por onde começar para produzir uma imagem de televisão. Por quê? Porque o desenvolvimento da televisão é um desenvolvimento que, enfim, a gente vai falar isso na próxima aula, né? Mas ele é como se você tivesse um avanço científico que percebesse que a forma de produzir uma imagem sem ruídos é tentando não imitar a imagem na hora que você produz ela, né? Então, assim, você produz uma imagem mais, digamos assim, com menos ruídos, com uma chapa, uma placa de circuito, do que com tinta, né? Apesar da tinta ser mais visível, né? Mas, enfim, isso é outro assunto, né? A questão é que a gente se torna refém, né? E assim, e a gente não consegue reagir a elas, né? A gente fica meio perdido. Então, assim, só para terminar aqui, né? Posicionar as mídias como inimigas não é apenas um floreio retórico, né? Ela é a forma que o próprio Hitler encontrou para tentar sair dessa posição apassivadora gerada pelo desenvolvimento técnico das mídias. Bem, gente, isso era o que eu tinha, pelo menos assim, tinha preparado para hoje, né? Pelo menos enquanto a parte expositiva, né? Semana que vem a gente deve ler um pouquinho mais, comentar umas outras coisas que eu acho que se seguem, né, disso que a gente discutiu hoje. Então, vocês não têm nada novo para ler na próxima aula e se bobear também na próxima, né? Muito provavelmente. Mas, enfim. Então, deixa eu parar aqui a gravação e aí a gente pode começar a conversar para quem tiver questões.